Bem-vindos ao 71º episódio do Acorde, Música e Psicanálise. Hoje analisaremos a obra Bola de Meia, Bola de Gude, de autoria de Milton Nascimento e Fernando Brant, lançada no álbum Mil Tons de 1988. E para esta análise contamos com a presença da nossa convidada Jaqueline Gaspar, que é psicóloga clínica e jurídica, formada em 2010 com atuação clínica desde 2011, especialista em fenomenologia existencial pela PUC São Paulo e em bioética e direito pela FMU São Paulo. Estuda psicanálise desde 2019 no Instituto Sede Sapiente e tem formação musical em piano clássico e percussão erudita por mais de 10 anos. Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão. Boa noite, pessoal. Mais um acorde aqui, hoje recebendo a Jaqueline Gaspar e essa música maravilhosa que ela escolheu. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. Prazer falar do Milton Nascimento, fazer trocas sobre esse artista que nos inspira tanto. Fala tanto da alma humana, tanta sensibilidade. Exatamente, e você escolheu uma música dele que, na minha opinião, é meio que o sumo do Milton Nascimento, né? Já é década de 80, é a fase que ele já passou, na minha opinião, né? Ele já passou pelaquela fase pré-Clube da Esquina, depois ele tem a fase que é a fase gloriosa da música brasileira, que é a fase que eu considero o Clube da Esquina, década de 70, onde tem aquela junção de mentes, uma música mais experimental, uma página que eu considero uma das páginas mais valiosas de toda a produção musical brasileira de todos os tempos. Para mim, o Clube da Esquina é o que há de principal. E aí tem a fase pós-Clube da Esquina, que é quando o Milton Nascimento volta a ficar um pouco mais individualista, né? Pelo menos na minha opinião. Individualista, sim, essa música que a gente vai falar hoje é a dupla
É a dupla perfeita, a dupla clássica, né? Milton Nascimento e Fernando Brant. Mas não tem mais aquela coisa mais grupal que a gente via antes. Então é aí que eu acho que aparece mais esse perfil humano que você já começou dizendo, e eu concordo plenamente, né? Ele vai dissecando a vida, né? Ele vai dissecando a alma humana. Mas aí, se você me permite, eu já queria falar assim, Jaqueline, por que você escolheu essa música? O que ela diz pra você? Então, essa música, eu ouvi muito ela na pandemia, assim, acho que a gente estava precisando muito de esperança, eu acho. Eu acho que é uma música que fala de algum resgate interno para um momento da vida que precisa aprender a esperançar novamente. Então, eu pensei nela um pouco porque acho que a gente está num momento também, não é mais pandêmico, mas da humanidade, onde a gente vai ter que aprender a criar esperanças de novo, imaginar coisas diferentes, buscando elementos internos, né? Que ele fala da infância ali, de uma busca ali das memórias, dos sentimentos. E isso dialoga muito assim com o momento da minha vida também, né? E que eu tô lendo que é também um momento que a humanidade está passando, assim, pelo menos a humanidade que me atravessa, assim, da clínica, dos amigos. Então, por isso que eu pensei nessa música, assim, tem uma simplicidade, de uma beleza que me deixa emocionada. Acho que essa é a palavra, assim. Tem uma coisa nela, Jaqueline, que chama atenção, né? Eu fiquei muito feliz quando você escolheu, que é a infância, né? Óbvio que tá muito óbvio, que ele não quer deixar escapar. E tem uma coisa bonita na infância, tem aquela... E essa infância simples, né? Porque ele é bola de meia, bola de gude. Então, que é coisa mais simples? Não é uma bola de plástico, não é uma bola de capotão, né? É uma bola de meia. É fazer com o que tem ali e ser feliz com o que tem, independente de valores. E hoje, a gente tá até comentando antes ali, né? Falando da formação, eu sou economista, e aí sempre vem essa coisa também, é uma matéria humana, mas sempre vem esse lado do que é feito, né? Do material junto. Então, esse bola de meia é algo gratuito. Você não precisa ter dinheiro, não precisa... É um prazer gratuito. E eu vejo muito, você fala muito do que o mundo precisa, e o mundo precisa muito aprender a se divertir de graça, se divertir olhando para o mar, se divertir olhando o pôr do sol, conversando, sabe, em qualquer situação, sem precisar pagar por isso, né? E ter essa satisfação. Essa música me traz bastante dessa imagem. Você falando isso, me veio uma coisa assim, né, que é uma reutilização de algum objeto que já te pertence, que a bola de meia, a meia tá ali, você usa com outra finalidade, aí você faz uma bolinha e brinca, né, com a meia, você dá um outro sentido, você cria um sentido novo para aquele objeto, numa simplicidade e da relação que você vai estabelecendo. Eu vou dar uma provocada em vocês dois já de cara, porque tem essa chave, né, da infância nostálgica, é lindo pensar nisso, eu também concordo. Mas eu conheço essa música há muito tempo, eu conheci essa música, se eu não estou enganado, o Milton grava pela primeira vez em 1988, num álbum fenomenal chamado Miltons, que é uma das coisas mais lindas que existe. Acho que a gente podia passar a noite falando sobre o álbum, de tão maravilhoso que é. Mas eu só fui conhecer essa música na década de 90, quando ele grava um outro álbum, aí sim, um álbum ao vivo, com orquestra, e eu já era estudante de música. Eu era novinho, né? Acho que foi em 1994, 95, eu tinha 12 anos, 11 anos. Eu já era muito interessado em música de concerto, e ele faz essa gravação ao vivo com a Orquestra Sinfônica no Palácio das Artes em Belo Horizonte, sob a regência do maestro Gil Jardim, que é professor da USP, depois eu vim a conhecer, enfim, é um dos álbuns, assim, que foi a trilha sonora da minha juventude, e é lá que eu conheço a música. E ela sempre me chamou a atenção demais, até por algumas questões musicais, que se tiver tempo eu quero falar sobre essas questões, são bem simples, né, mas eu acho que ajuda a explicar por que eu acho tão importante essa música. Mas aí, Jaque e Ricardo, eu acho que essa música, a gente pode olhar pra ela não fala sobre a infância, ela fala sobre o adulto. Eu não acho que seja uma música nostálgica, sobre quando éramos criança, eu acho que não, eu acho que essa música, ela fala muito pouco sobre a infância, ela fala sobre o adulto. Esse menino que o eu lírico traz o tempo inteiro, esse menino ele aparece quando o adulto está em crise, quando o adulto balança, né? É quando o adulto balança que o menino aparece, isso que eu acho genial. Então assim, eu não acho que esse menino que o Milton e o Fernando Brant nos entrega embalado para presente, é tão lindo, eu não acho que esse menino seja uma lembrança. Na minha concepção, é quase como se fosse um recurso, sabe assim, uma reserva interior que a pessoa que
todos nós temos, eles estão explicitando essa reserva interior, assim, né? É como se ele tivesse, assim, dizendo algo como: existe alguém dentro de mim, existe um pedacinho dentro de mim ainda, que ainda, e aí eu ressalto ainda, que é meu, mas eu acho que explica o que eu tô querendo dizer, ainda sabe distinguir o que é errado e o que é certo, porque é isso que ele fala, né? É uma parte do sujeito que, mesmo com todas as concessões e ajustes e tudo que a gente tem que fazer para entrar e se manter na sociedade, mas tem uma partezinha dentro de nós que não faz as concessões básicas, né? E sabe dizer o que é certo, o que é errado. Então esse menino, ele é muito íntimo e ele é um parceiro desse adulto, né? Eu acho que essa que é a força da música, assim. Meio que vai lembrando a gente que amadurecer não necessariamente exige que a gente abra mão daquilo que a gente tem de mais honesto, né? Assim, isso é certo, isso é errado. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Porque a música fala disso o tempo inteiro, né? Então, pra mim, esse é o ponto. Eu acho que não fala da infância, fala de nós adultos, mas fala de um jeito que nos toca, né? Pelo menos a mim sempre tocou. Ele fala, né, assim, toda vez que o adulto... Toda vez que o adulto balança, o menino me dá a mão. Eu também penso que é um recurso interno, mas quando eu pensei em trazer a música, e até pela proposta da conversa, porque tem infâncias e infâncias, né? E tem infâncias que não trazem recursos. E eu já me deparei com casos, assim, na clínica, que eu falava assim, mas como é que essa pessoa vai lidar com isso adulta? Ela não tem um cantinho dentro dela que ela construiu como um refúgio, sabe? E esse refúgio está sempre numa busca, né, exterior. E aí, quando vem interno, inclusive a infância de sempre muita escassez, de dor, de abandono. Acho que aí entra um pouco o que você falou, né, de uma construção que a gente vai fazendo interna nossa também, né? Não só de uma reprodução da infância em si, mas daquilo que a gente constrói através da nossa história, até de resiliência como um lugar de conforto para se estar quando as coisas parecem meio dúbias ou quando as coisas parecem meio numa ética duvidosa. Quando balança. Quando balança. E, Jaqueline, tem uma coisa para pensar aqui também, quando a gente fala em ressignificar, né? Muita gente fala, mas o que é isso, né? Só lembrando que, assim, aqui nós três, né, temos um conhecimento teórico a respeito, mas não é todo mundo que ouve o podcast que está ali habituado a pensar dessas formas. Então, quando a gente fala, assim, é uma coisa meio novidade para alguns, talvez, seja você falar que o passado, ele muda. A gente muda o nosso passado. Como que a gente... Não, mas meu passado está dado, é fato. Eu falei, sim, mas a forma que você enxerga o seu passado pode ser mudada. Vou dar um exemplo bem banal. Por exemplo, sei lá, você furou o pneu do seu carro na marginal do Tietê à noite, 10 horas da noite, chovendo, frio, tá tudo ruim e é uma noite horrível. E aí, na hora que tá lá tudo ruim, vem um cara que para, te ajuda e vai embora e a noite foi horrível. Só que passa alguns anos, essa pessoa que você conheceu era amor da sua vida. Então, aquela noite que inicialmente era uma coisa horrível, ela foi ressignificada como uma das noites mais importantes da tua vida, né? Mas ela só mudou depois. Na noite que rodou ali, você estava maluco com o fato do seu carro ter pifado no meio da marginal e você ter ficado ali à mercê do ambiente. Quando a gente fala aqui da infância, muitas vezes a infância, independente de tudo que se passa na infância, independente de tudo que aconteceu, às vezes muitas dificuldades, às vezes materiais ou de afeto, você lembra de alguns momentos bons que foram aqueles que te estruturou. E isso fica na história de muita gente. É aquela mãe, talvez muito severa, que enquanto você jovem brigava com ela e anos depois, quando você percebe tudo que você se tornou em função daquilo, ressignifica, né? E eu vejo nesse texto essa criança, essa alavanca que ressignifica esse adulto da música. Como o Rafa disse, né? É um adulto falando. E quando ele fala da criança, é essa criança interior dele que o ajuda a ressignificar um monte de coisa que acontece no dia a dia dele, na vida, coisas éticas até, né? Quando a bruxa vem e tenta me levar, não, peraí, o menino pega a minha mão quando vem a bruxa. Continua aí você agora. Eu acho que essa bruxa pode ser uma coisa que assusta, né? Uma coisa que assombra, que aparece inusitadamente, né? E que às vezes você tem que lidar ali de uma maneira, não sei, pensei nisso agora, meio no improviso,
né, também, né? Mas você tem esse recurso para lidar com esse improviso, né? Eu não sei, ouvindo essa música eu lembrei muito, 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 até peguei aqui as poesias do Manuel de Barros, assim, porque tem essa coisa desse olhar convidativo para o mundo, de olhar e transformar e ser convidado a olhar as coisas numa surpresa também. E as coisas muito simples, o sapo, a pedra, né? Ele fala muito, os galhos, mas olhar isso com uma surpresa e uma beleza ao mesmo tempo, né? De transformação, de relação, né? Que é isso que a gente está falando e que é um pouco o que o Ricardo falou, né? Às vezes esse resgate, né? Ele fala, o passado é no meu presente, né? Quando você olha novamente para as coisas num novo tom, né? Numa nova atmosfera, né? Também dos recursos que você conseguiu construir e olhar para aquele ponto diferente, né? Como uma resiliência, como uma superação, enfim, ou como qualquer outra coisa, né? Um vínculo, um afeto. Mas eu acho que esse ponto que você falou agora, que se junta com o que o Ricardo havia dito, né? De olhar a partir de um novo ponto. E a questão da memória, eu acho que essa música fala muito de memória, mas de um jeito bastante diferente. Tem uma frase da letra, que eu acho que a gente pode refletir sobre ela, que pra mim é onde se chega, é onde o Milton Nascimento e o Fernando Brant entregam pra gente após essa reflexão simples e direta deles, que é: não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. O que eu acho dessa frase, né? Eu falei há pouco que eu não acho que é uma música nostálgica que fala de lembranças, né? Eu acho que fala do adulto que sabe, ele requer esse recurso que ele tem, que é esse menino que vem dar a mão quando balança, mas tem uma coisa dessa comparação. E aí, eu pensando nisso, eu continuo achando isso, mas eu tive acesso a um artigo escrito por um pesquisador brasileiro chamado Vinícius Gueraldo, até marquei o nome dele, um artigo lindo que fala sobre a nostalgia crítica do Milton Nascimento. E ele trabalha uns conceitos que vieram muito... um pouco contradiz aquilo que eu disse no primeiro momento, essa minha ideia inicial, mas a reflexão leva para frente. Ele fala sobre uma certa nostalgia crítica do Milton Nascimento que tem na obra, e ele não cita essa música. Ele tá falando, Ricardão, da Saudade dos Aviões da Pan-Air, que é uma música maravilhosa do Milton, cheia de simbologia, cheia de... Ixi, aquela música, ela dá uma tese de doutorado. Lá vinha o bonde, no sobe e desce ladeira, e o motorneiro parava a orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália. E de um tiro que ele não levou, levei um susto imenso das asas da Pan-Air. Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da Pan-Air. E lá vai menino xingando padre pedra, e lá vai menino lambendo podre delícia, e lá vai menino senhor de todo fruto, sem nenhum pecado, sem pavor. O medo em minha vida nasceu muito depois. Descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da Pan-Air. E ela trabalha esse conceito de memória, né? Que vem muito a calhar. E eu acho que Bola de Meia, Bola de Gude fala disso também de um jeito diferente. Então, assim, esse passado, ele não reaparece porque, ele é melhor, que é aquela ideia mais simples. Ele reaparece como uma forma de critério justamente para examinar o presente. Esse passado, e aí eu posso usar a metáfora que o Milton usou e que a gente está aqui trabalhando, que é esse menino que representa as memórias, que representa esse passado, ele vem no presente para dar a régua. A régua que nós temos, assim, eu aceito, isso eu não aceito, isso tá certo, isso tá errado, né? Esse passado, ele não se encerra, ele continua. E isso tem tudo a ver com psicanálise, né? No inconsciente não tem presente, passado, não tem futuro, tá tudo junto, tudo misturado. Talvez uma das metáforas mais lindas que nos foi legado pela ideia freudiana de inconsciente é nós somos, em muitos momentos, nós somos dirigidos pelas nossas próprias crianças. O que o Milton Nascimento tá
poeticamente, lindamente nos dizendo, ele e o Fernando Brant, é que às vezes essa criança vem pra resolver as coisas, né? Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal, porque em algum momento da minha vida eu aprendi que não é sacanagem não é normal, né? E aí passa a vida, as injustiças, as relações sociais faz com que a gente passe então é aí que consta a ideia da nostalgia crítica que o pesquisador coloca pensando em outras músicas, mas eu acho que cai como uma luva, assim. Então, assim, de alguma forma, eu acho que essa memória, ela não aparece para consolar. Ela aparece para incomodar. Eu acho que esse é o ponto, né? Esse passado, ele não pede que a gente volte para ele, mas ele exige que a gente faça um presente mais condizente e tal, né? É uma música provocativa, de certa forma, né? E é bonito que ele continua esse refrão falando, e fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Porque aí ele vai completando, né, de um jeito isso que não é uma memória, também é uma construção das relações, não é só uma memória. E essa forma dele escrever, né, é muito dele, tipo, de colocar palavras como amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria, amor, né, são palavras soltas, mas juntas formam um contexto maravilhoso, tipo o Veveco em Panelas, né? Eu não tenho compromisso, eu sou piscateiro que leva a vida como um rio, desce para o mar, fluindo naturalmente como deve ser. Não tenho hora de partir, nem hora de chegar. Hoje eu tô de bem com a vida, tô no meu caminho. Respiro com mais energia o ar do meu país. Eu invento coisas e não paro de sonhar. Sonhar já é alguma coisa mais que não sonhar. Para quem não me conhece, eu sou brasileiro, um povo que ainda guarda a marca interior. Para quem não me conhece, eu sou assim mesmo, um povo que ainda olha com pudor, que ainda vive com pudor. Queria fazer agora uma canção alegre, brincando com palavras simples, boas de cantar. Luz de vela, rio, peixe, homem, pedra, mar. Sol, lua, vento, fogo, filho, pai, mãe, mulher. Que ele tá lá, ele coloca que eu quero fazer uma canção bem simples, falando coisas fáceis de cantar. Então vai juntando, né? Isso é muito o Clube da Esquina Clube da Esquina, isso. que eles fazem. É o Clube da Esquina fazendo poesia mesmo. E tem uma coisa também, vocês falando, penso eu aqui, aí por um lado mais lacaniano, que é o tal do eu ideal, que ele faz que esse menino vira esse eu ideal, que ele constrói. Foi uma construção que ele fez, que esse menino fez e permanece com ele. E muitas vezes, quando vem a vida e fala, não quero viver como toda essa gente, insiste em viver. Vê tudo isso, um alter ego que não casa muito com ele, né? Aquela coisa da sociedade a qual ele não concorda plenamente. E fala, olha, eu tenho minha régua, como você disse, Rafa, tem aqui a minha linha é essa. É minha régua, né? E é isso que minha régua é essa. E a bruxa vem me pegar e eu não vou. Tem umas histórias muito de bruxa que tem essa figura, né? A bruxa que desvia, que leva, vem cá, vou te dar um docinho, coma uma maçã. E é esse tipo de bruxa que tá aqui. A bruxa da maçã. Coma essa maçã que vai te fazer bem. Não vai fazer bem. O menino não deixa, né? Ele fala, não, eu sou o menino que... O menino não deixa. O menino é safo. É isso. Não, faz esse atalho aqui. Não existe atalho, não existe.
É, exatamente, menina é safra, falando, eu cresci lá no interior de Minas, você não tem ideia que eu passei, calma, né? Esse menino é safo e tem muito adulto que esquece desse menino, né? Se julga, acho que tem essa coisa, né? De muitas vezes se julgar mais esperto do que é e cair no erro, né? Uma das coisas que eu vejo muitas vezes, né, no dia a dia, é o tal do já sei, né? Não, já sei, já sei, já sei. As pessoas que eu vejo que estão o tempo todo falando as que já sei, as que menos aprendem e as que mais erram, porque As que mais erram, é as que verdade. mais erram são aquelas que já sabem tudo. E a partir do momento que você se abre como menino para aprender, né? Tá aqui, ter essa abertura como menino, olhar tudo como menino, né? Olhar como alguém que está aprendendo a vida e está atento aos fatos e, não, isso aqui já sei. Não, peraí, eu sei, mas deixa eu dar uma olhada, porque menino é assim, né? Menino é curioso. Menino olha para tudo e presta atenção e está sempre aprendendo. Isso é muito bonito. Por isso que quando eu pensei no Manuel de Barros, até nesse sentido assim mesmo, do olhar, desse olhar que olha para o mundo com uma surpresa, uma aceitação, consegue ver uma beleza numa autenticidade. E até é isso que ele fala da bola de gude, que a gente começa falando, da bola de meia, né? De poder dar um outro sentido para os objetos e as brincadeiras e a forma, né? Porque acho que como adulto, às vezes a gente se depara com algumas situações que a gente precisa olhar de uma maneira também muito sem referências, com a própria referência em jogo. Porque acho que, eu não sei, cara, eu li um pouco do que você trouxe agora, nesse sentido de as pessoas estão muito, hoje tem muito uma leitura de uns padrões, né, da busca de um padrão, da busca de uma resposta certa, até na clínica a gente vê muito isso, as pessoas, eu tenho um diagnóstico de TDAH, quem te deu? O ChatGPT, Uhum. né, porque o ChatGPT, o que ele faz é juntar uma série de informações e te dá ali uma informação, abre aspas, exata, que de uma série de características do indivíduo que juntas vão se chamar TDAH. E aí, eu não sei, eu fico pensando que esse menino também é um jeito de buscar uma coisa mais autônoma, de olhar para essas coisas de uma maneira mais pessoal, mais individual também, assim. De como o que esse menino está falando para mim, né? Seria a pergunta, né? O que ele está falando para mim? Que é amizade, que é respeito? O que na minha história são essas palavras, né? Não o que está no dicionário, não o que eu vejo as pessoas reproduzindo. E que aí esse crivo, né? Porque o menino vem para ele, vem da história dele. Ele começa falando do quintal dele. O sol bem quente lá do meu quintal, que coisa linda. No sol bem quente lá no meu quintal. Do meu quintal. Dentro da minha história, o que são essas referências? Até do que são e do que não são. E deixa a nossa vida, de certa forma, mais complexa. Obriga a gente a ter uma visão mais complexa, porque dá uma invertida naquilo que a gente também está acostumado a pensar. O que a gente está acostumado a pensar? A maturidade nos traz a sabedoria. A maturidade nos traz a calma. A maturidade faz com que a gente fique mais inteligente e sabe enfrentar o que não está errado, né? Mas não é só isso, porque quando a bruxa aparece, é lá naquela reserva moral. Eu adorei pensar nisso, né? Na reserva moral que a gente tem dentro de nós, que é tão bem representada pelo menino. Sabe que tem uma frase no texto que também eu acho que merece o nosso análise. Essa frase, eu juro, eu passei o dia inteiro pensando nela, tá? E ela é tão simples, é tão Manuel de Barros, já que do que você falou, né? Ela é tão simples, ela é tão bonita, ela permite tanta coisa. Ele diz assim: o solidário não quer solidão. Não obstante a beleza dessa... Ele achou essas duas palavras que têm o mesmo núcleo, né? Só muda as últimas palavras, as últimas letrinhas. Olha que coisa genial que eles fizeram. Mas eu acho que para além dessa coisa poética, né? Do uso da letra, tem também algo muito maior aqui. Eu acho que, de certa forma, essa música nos diz assim: o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo não é o heroísmo. É outra coisa. Porque quando a bruxa aparece, quando o adulto balança, ele não vai buscar o herói, o infalível, aquele que sabe tudo. Ele vai buscar o menino. É o menino que dá a mão pra ele, né? E também dá uma quebrada, assim, nessa coisa da força individual. Tem um sentido de coletividade, né? Assim, você não tá sozinho. Alguém
está com você, alguém te dá a mão nessa hora. Isso eu acho de uma beleza, porque tem a ver. Aí eu começo indo por esse caminho, que eu não sei nem pra onde vai, não tenho muitas opiniões a não ser jogar aqui pra vocês, o solidário não quer solidão. O que quer é gente do lado, quer solidariedade, né? Não quer o heroísmo. Eu acho que esse que é o ponto. Por isso que eu falo que eu acho que de alguma forma, assim, o contrário de medo não é coragem, o contrário de medo é solidariedade, a gente junto, né? O menino ele não derrota a bruxa, pelo menos é assim que eu entendo a música. O menino não derrota a bruxa, ele não elimina o medo, ele não impede talvez o adulto que balança, ele deixa o adulto balançar, mas ele tá junto, né, de mão dadas. E tem uma ética por trás disso, simples, mas de uma profundidade, e eu acho que deixa a vida mais confusa. Eu também acho que complexiza tudo, e eu gosto dessa complexidade. Não, essa frase é solidário. Isso. Que a solidão, ela é isso. Eu poderia ficar horas nela, né? Porque acho que tem isso mesmo, né? De ao mesmo tempo, uma pessoa pensar que uma pessoa solidária é alguém que oferece muito, mas ela não quer ficar sozinha, ela também tem que permitir receber. Eu fui por aí, pensei nesse lugar, assim, né? Porque você também pode ficar nesse lugar do oferecer, né? Que você falou que aí você vai para esse protagonismo, para esse heroísmo. Uhum. Heroísmo. Eu vou, né? Eu que faço, não, mas não, né? Você também está conectado, você também se permite conectar. É muito bonito mesmo essa frase. E tem um outro lado, Rafa, isso aqui eu vou jogar no seu colo. Joga. Ela não é nem maior nem menor. Ela fica flutuando o tempo todo nessa melodia. Ela tem ali um baixo, esse baixo é meio... Você gosta tanto lá, tem um baixo cromático, vai rodando e ela vai pro maior e menor o tempo todo, ela flutua, né? Ela não, como no tempo, né? Um tempo menino e adulto juntos. Eu acho, é isso. Então, eu vou já que você me deu a deixa, eu vou falar. É tudo meio abstrato que eu vou falar musicalmente, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é de uma simplicidade que não é normal na obra do Milton. Eu vou tentar explicar, vamos ver se eu tiver um pouco de sucesso, eu vou me fazer entender. Veja só, tem um ostinato harmônico. Se a gente pega a introdução, na introdução lá de 1988, ele faz uma coisa com voz lindo e do jeito que o Milton gosta, né? Os arranjos sofisticadíssimos, mas a hora que começa efetivamente o discurso harmônico, você vê que tem o que a gente chama de um ostinato, um recurso harmônico muito simplesinho, uma célula harmônica muito simples que fica se repetindo ad nauseam a música inteira. E não é à toa isso, né? Essa repetição, pra mim, diz alguma coisa. Essa repetição já tem um quê de, opa, peraí, tem uma simplicidade na música além do esperado, que é linda, é uma das coisas mais sofisticadas que tem. Mas a melodia, Ricardo, aí que eu queria chegar. Veja só, vou tentar fazer uma digressão do que eu entendo, eu não sou especialista, eu sou um amante da obra do Milton, mas não sou especialista. Ele é um compositor que mesmo na fase mais experimental, que é do Clube da Esquina, mas melodicamente ele é tradicional no sentido de as melodias do Milton Nascimento são construídas de uma forma que nosso ouvido ocidental reconhece, ela tem um rumo. Pensemos em Travessia, uma das primeiras e mais conhecidas músicas dele, né? Veja aquela melodia, ele cantando, a Elis cantando, é uma melodia que tem começo, meio e fim, e é uma melodia longa. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu prato, vou querer me matar.
Então, assim, ele trabalha com o recurso ocidental, mas como que tem semifrases de 4 compassos, que se juntam em compassos de 8, frases de 8 compassos, frases sempre consequentes, que vem uma seguinte que responde à primeira, portanto tem períodos longos. Melodicamente é lindo, é sofisticado, mas é tradicional. E ele se mantém. Pensemos em Travessia, tem uma música dele logo da primeira fase que chama Morro Velho, uma das coisas mais lindas que existe. E é uma música que é muito virtuosística, porque ele tá contando uma historinha. Ele tá contando a historinha do filho do branco e do preto. É linda, né? Mas mesmo nessa música, melodicamente, ela tem melodias muito inteligíveis, muito compridinhas, né? Uma se liga na outra. Na música Bola de Meia, Bola de Gude, a melodia, sei lá, se eu tiver que achar um adjetivo, são melodias intercortadas, elas são salpicadas. É isso. Lindo! Mas veja, não é o Milton das outras. E veja a hora, e no meio da música tem a parte B, onde ele enche de notas, onde ele faz uma coisa que na obra do Milton também não é comum, que é nota e sílaba, que fica uma música tati-bitati, uma melodia tati-bitati, sabe assim? Que você não vê na obra dele, não é comum. Onde eu quero chegar? É o menino cantando, né? De alguma forma, tanto esse ostinato harmônico, que tá o tempo inteiro, que fica se repetindo lindamente, e que não desenvolve, não tem cadências, não vai nada, não tem... fica repetindo, é simples, fica repetindo. E essa melodia, que eu a considero tati-bitati, pressupõe algo infantil, no melhor sentido da palavra. A coisa mais linda que tem é essa criança dialogando com a gente, né? E aí, se me permite, naquela gravação do disco, que eu acho que é de 1994 ou de 95, que é do Gil Jardim, né? Com a orquestra, que chama Amigo Álbum, acho que é 95, lá fica patente isso, porque é uma orquestra sinfônica com um arranjo gigantesco, sofisticadíssimo, com coro, vem um coro junto cantando, e essa melodia infantil. Olha que coisa genial, né? Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste
posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Eu não acho que é à toa, não, viu? Eu acho que esse revestimento musical, se é consciente da parte dele, se é inconsciente, a gente não sabe, né? Eu não sei. E nem quero saber. O que eu sei é que é obra de arte, né? Nos leva a tudo isso que a gente tá falando aqui. Eu acho que tudo é intencional. E assim, eu fico pensando, né, isso que você falou. Não é porque é infantil, ou remete à infância, que é simples, né? Muito pelo contrário, é muito difícil de se executar, né? Se você pensar, eu lembrei agora de você falando do Ernesto Nazaré, né? Das cirandas, coisas super difíceis, né? Que a gente faz essa conexão às vezes com o infantil, né? Porque são músicas de roda. E eu acho que ele bebeu nessa fonte, assim, uma tentativa de fazer uma música de roda, né? Das crianças cantando, mas que tem uma beleza, que tem uma sofisticação mesmo. E uma coerência, né? É coerente o conteúdo, o formato, é tudo coerente. Por isso que nos emociona, né? Por isso que comunica, eu acho. É uma obra-prima dele, do Fernando Brant, maravilhosa, gostosa de tocar, né? Ela era gostosa de brincar com ela, né? Apesar dessas frases curtas, nossa, eu me diverti muito tocando essa música durante muitos anos. E tem uma linha de baixo também cromática, que principalmente na parte na parte B, que é interessante demais, né? Como eles vão colocando aquilo ali. É muito moderno também, meio daquela época, né? A gente vinha dos Beatles, tudo. Tinha muito assim, essa coisa meio Milton. Eu não sei onde eu vi há pouco tempo que teve um show na Suíça e tava lá o B.B. King ia tocar, colocaram o B.B. King Blues, acho que era o Quincy Jones, e botaram lá jazz. Aí tinha Milton Nascimento. Não tem estilo, né? Ele é ele, eu entendi. Qual que é o estilo? O estilo do Milton é Milton, é outra coisa, e é respeitadíssimo. As pessoas não têm ideia do tamanho dessa pessoa para a cultura do planeta, né? Ele é muito maior do que se tem noção hoje. Ele é muito importante e é muito importante falar isso também, as pessoas lembrarem o tamanho desse cara, assim, para tudo que ele fez de conteúdo, tanto harmônico como intérprete, cantando ou como letrista. Ele é muito completo. Às vezes ele canta tão bem que a gente esquece que ele compõe. E ele compõe bem demais. É muito legal isso aqui. Eu fiquei com 2 músicas dele também, assim, que eu pensei que fazem parte, assim, que dialogam com essa música, que é aquela Fazem. Que tem uma ligação com essa. Eu tava pensando nisso. Tem uma ligação a água de beber, bica no quintal. E a cena dos tios na varanda, não tem isso no final? Os tios na varanda, aquilo me mata, né? Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava e a meninada respirava o vento até vir a noite e os velhos falavam coisas dessa vida. Eu era criança, hoje é você e no amanhã nós. Eu era criança, hoje é você e no amanhã nós. Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha laranjeira, tinha manga rosa, tinha o sol da manhã e na despedida
varanda, jipe na estrada e o coração lá. Tios na varanda, jipe na estrada e o coração lá. É linda, Os linda. tios na varanda, coração lá, né? Achei bonito ele falando, eu era criança, hoje é você, e no amanhã nós. É linda, olha aqui. Eu achei isso belíssimo, né? Ele que como tem essa leitura mesmo de uma de algum resgate interno, né? E aí a gente pode chamar de infância, pode chamar de outras coisas, né? E a outra que eu lembrei foi O Caçador de Mim. Também é um trânsito interno da busca de si, assim, né? Que ele fala do medo, também fala de enfrentar as coisas, assim, que tem um diálogo com essa música, as duas. As duas são maravilhosas. E tem um diálogo grande com Minas. Minas é. O Rafa tá em Minas agora, né? Tá aí. E eu sou muito fã de Minas e dessa simplicidade que você enxerga no interior de Minas. Eu tive a oportunidade já de fazer umas aventuras na minha vida. Eu já fiz a Estrada Real de bicicleta, pedalando lá de Diamantina até Paraty. E aí você passa assim umas 2 semanas atravessando um estado como Minas e você entende, né? Tipo, quando eu escuto essas músicas, me vem muito daquelas paisagens, daqueles lugares. Da paisagem. E é uma coisa que de bicicleta você acaba enxergando melhor, porque em algumas situações eu ficava, sei lá, 2, 3 horas sem encontrar com ninguém atravessando montanhas de Minas, né? E quando você chegava numa cidadezinha pequena ali da Estrada Real e arrumava um lugar para dormir, ia comer alguma coisa, toda aquela hospitalidade, aquela comida boa, né? E isso tá sempre presente nessa música do Milton, né? Eu vejo esse menino ou esse adulto vivendo dessa forma nesse lugar. É muito, faz parte desse ecossistema, né? Desse alter ego que a gente vê aqui. E é importante que é um alter ego que a gente tem também que passar para frente, né? Valorizar através dessa música. Muitas vezes o que se vende muito é a sofisticação, é o material, é o conseguir, é o vencer, mas o que é vencer, né? O que é ser feliz? Aqui a gente vê aqui o ser feliz para ele é amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Só que assim, é um bom, né? O Freud falou lá do ser produtivo e viver a vida, né? Ele colocou um pouco mais de palavra aqui, mas é uma versão também de uma homeostase que funciona aqui pro ser humano. Um ser humano que consegue viver e cultivar suas amizades, consegue manter sua palavra, tem o respeito das pessoas, é feliz com o seu caráter, é uma pessoa bondosa, tá alegre e consegue amar. O que mais você precisa? Aliás, se as pessoas não estivessem aqui, a gente dificilmente ia ter alguém dentro do consultório. Elas sumiriam dos nossos consultórios e estariam vivendo muito bem só com essas palavras aqui. Eu li essa semana em algum lugar, eu não me lembro onde, que é uma frase assim, que às vezes a ambição é você ter paz. E aí, eu pelo menos sempre pensava em ambição nisso, numa aquisição de alguma coisa. Mas poucas pessoas ambicionam uma simplicidade e uma vida com coisas mais pacificadoras, apaziguadoras, né? Volta aqui o meu lado economista e eu falo muito com empresários, né, a respeito disso. E a gente fala muito de ambição. E eu tento classificar a ambição, não, porque a ambição, ela, muitas vezes as pessoas olham para ela com um caráter, uma conotação pejorativa, negativa, e eu tento colocar assim, olha, ambição é bem diferente de ganância. A ambição é você querer aquilo que você merece e que é seu, né? Então, você vai lá, se esforça ou busca, né? Você vai o que é seu de direito, o que você batalhou para conseguir e se der tudo certo, você vai ter aquilo e vai cumprir ali um desejo, né? Tá no campo do desejo nosso. Enquanto a ganância é algo que não é seu, né? Que não te pertence, que não vai funcionar, que vai ser vazio, que vai ser, sabe, que ele vai tapar um buraco que não é tapado
acostumado com aquela situação, a gente sabe muito bem disso na psicanálise, né? O tal do desejo, que você tá ali pensando num carro novo, mas o novo carro novo não é exatamente o que vai resolver o seu desejo. Não é o sapato novo, não é a bolsa nova, não é a casa nova, não é isso, não é o marido novo, a esposa nova que vai resolver aquele seu desejo inconsciente. Enquanto a ambição, nesse sentido, né, de ter aquilo que você ama e que você batalhou para e você está buscando, é interessante, né? Então, olhar para esses dois lados, essas duas palavras em dois sentidos diferentes. E ser assim, ser ambicioso é ter tempo e ter paz, né? Hoje a gente vê que lê muito que a pessoa que ser bacana é quem tem tempo, ser bacana é quem tem paz. Opa, porque encheram tanta vida de tanta coisa que nem sempre você vai ter o tempo e a paz, né? Então vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso, né? Refletir um pouco o quanto que a gente está tendo paz e tempo na nossa vida. Você falou de Minas, né? Eu fiquei pensando, para mim, assim, tanto a leitura do Manuel de Barros quanto o Milton Nascimento eu faço uma leitura, assim, muito de um imaginário do Brasil, dos anos 80, assim, dos meus avós, do sítio, né? Que é uma coisa que talvez as gerações que venham agora não vão ter, talvez, essa referência, né? Mas que as gerações, a nossa geração, a geração dos nossos pais, tiveram essa referência dessa simplicidade, dessa conversa da varanda, como diz a música da Fazenda, A né? música da Fazenda, Ou observar o entardecer, que são coisas, são de graça, né? Como o Ricardo falou, né? A pandemia eu fiquei muito chocada, assim, porque eu trabalhava numa empresa antes da pandemia e eu acabei me exonerando, eu era funcionária pública, me exonerando bem e coincidiu da pandemia começar. Me exonerei, tipo, em janeiro e a pandemia começou, acho que foi em março, né? Mas, E eu ficava numa sala que eu não via o pôr do sol. olha só. E aí eu comecei a ver o pôr do sol da pandemia. Eu ficava assim, gente, todo dia eu via o pôr do sol, o sol alaranjado, que estava meio na época de outono, meio entrando no outono, né? Eu assim, que bonito isso, que bom poder, né? É um privilégio. É um privilégio, porque antes eu não via. Eu entrava no trabalho, estava um sol radiante, eu saía, estava escuro, eu não via, né? E dá até uma nostalgia dos dias que a gente fica pensando, né, nos dias que a gente não viu. Tem uma poeta portuguesa, já que a gente chama Sofia de Mello Braia, que em um dos poeminhas lindos dela, ela diz assim: quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes em que não vivi junto do mar, né? Que é bem isso. Quantos instantes na minha vida eu não vi o pôr do sol, né? Não vi o mar e assim por diante. Que estão nesses lugares da simplicidade, né? Da simplicidade. Mas então, aí esse é outro ponto que eu ia te provocar também, né, você, Ricardo? Nessa simplicidade mineira, miltoniana, ele diz coisas difíceis, né, pra gente olhar. A simplicidade é muito complexa, né? É complexo. A simplicidade é muito profunda. Tem 3 frases nos versos da música, ele sempre nos vai avisando de uma forma linda e poética, pelo menos da minha visão, tá? Não precisa concordar. Que o momento que o menino tem que vir me dar a mão. Nos 3 versos, né? Tirando naquela parte B em que ele me fala de coisas bonitas que eu acredito, tal. Nos outros 3 versos, ele sempre constrói dizendo os momentos em que o menino vem me dar a mão. E aí tem 3 frases que eu vou tirar ela do contexto, que estão todas espalhadas, mas eu vou juntar, que é: toda vez que a bruxa me assombra, e a correlata é: toda vez que a tristeza me alcança, que é uma das coisas mais lindas que tem, e a outra é: toda vez que o adulto fraqueja. Então são 3 frases que estão soltas na música, mas que elas juntas, elas têm o mesmo propósito, é dizer qual é o start, qual é o momento, qual é o gatilho que faz com que o menino venha me dar a mão, porque a coisa ficou feia, né? Toda vez que a bruxa me assombra, toda vez que a tristeza me alcança, toda vez que o adulto fraqueja. E aí, num jeito muito simplesinho para mostrar o tamanho da encrenca que ele nos coloca, então nós temos como resultado desse momento limite em que o adulto balança, tem o assombro, o alcance da tristeza e fraqueja, né? Mas aí, se a gente vai por uma outra linha que eu fui, que aí é mais assustadora, ele faz uma comparação. Ele, de certa forma, está escrito aqui, ele está comparando em pé de igualdade a bruxa, a tristeza e o adulto. Ou seja, tem um pessimismo aí também, né? Se for por esse caminho que eu tô propondo, é coisa da minha cabeça, tá? Não foi o Milton que colocou. Mas se a gente olha para essas 3 frases que são metafóricas, são correlatas na música, e vai isolando o que ele mudou de uma frase na outra, ele e o Fernando Brant, nós temos que ele coloca no mesmo pé de igualdade a bruxa, a tristeza e o adulto. Volto para Clarice Lispector, né? Que falava com todas as letras: o adulto é triste.
triste. Eu, sei lá, eu acho que nessa simplicidade que tem essa obra de arte, a gente consegue ouvir isso e não se assustar, né? E não fraquejar, talvez, né? Falando pela voz de Milton Nascimento, acho que a gente aceita, né? Essa verdade difícil, você não acha? Se você olhar o adulto como aquele que deixa de desejar, ele é triste mesmo, né? Então, acho que tá aqui uma coisa do tal do desejo, né? É um adulto que se recusa a deixar de desejar. Adulto desejante pleno, porque muitas vezes a gente é instado a não precisa desejar, não precisa querer, sossega o facho, vai, né, engole o choro, todas essas coisas que a gente vem escutando a vida toda. E o menino não, né? O menino é aquele que quiser chora. É livre, né? É livre. Pensei numa coisa meio neurose, assim, né? Não sei por que me veio essa palavra, neurose. Sim. Né? Talvez, né? Uma repetição de uma repetição meio vazia, né, também. E o medo da solidão, né? O solidário não quer solidão. É. Mas aí vem a pílula, né, Ricardão? A pílula é chama o menino. Chama o menino, né? Então, tipo, O menino resolve. se você abriu mão do seu desejo, não tem mais desejo, chama o menino. É o que o Milton tá nos ensinando aí, né? E o bacana disso, pessoas que, sim, que eu tive sempre a oportunidade de conhecer e admirar e ver que tinha uma coisa interessante, é saber que dá para ser adulto e dá para ser menino ao mesmo tempo em situações. Tem certas situações que a vida nos pede para sermos adultos e ok, né? Você desliga o menino, assume um racional ali no local e você começa a tomar decisões, a resolver coisas, a ser assertivo, a fazer coisas. Ok, faz parte da vida adulta, mas tem limite, né? Tem a hora de desligar, tem a hora, não dá para ser isso 24/7. Quem fica 24/7 nessa função fica doente. Eu não conheço ninguém que fica 24/7 sério, adulto, focado e não tem que tomar alguma medicação para dar conta. Eu não conheço. Eu nunca vi. As pessoas que eu vejo que têm um bom equilíbrio, elas conseguem, sabe, sentar no chão e dar risada. Não o tempo todo, não precisa rir de qualquer coisa, mas, sabe, quando quer, senta, se diverte, vê um pôr do sol. Não é parar tudo, só vou ver o pôr do sol. Não é isso, não é esse lugar. É saber o momento que esse momento que você descansa é tão importante quanto o momento que você trabalha. É um equilíbrio na vida no qual você acha aquele ponto que te faz bem e fala, bom, agora chega, já fiz, o adulto aqui acabou, sextou, galera, tchau. Segunda-feira estamos de volta. Agora, me esqueça. E vida que segue. Eu pensei numa coisa assim, meio um pouco, né, no sentido da intimidade, né? Porque quando você vai criando intimidade, você tem um amigo que é muito íntimo, ou você tem uma convivência com criança, você fica um pouco infantil, você se permite algumas coisas, né? Com pacientes às vezes acontece assim, por exemplo, a gente ter uma piadinha nossa, interna, uma coisa que é nossa, da nossa relação, que é infantil, mas que é uma troca, né? E que tem uma afetividade, que tem um significado, né? Acho que nesse sentido de abrir, né? Mesmo diante, né, da Teresa e da bruxa e tudo mais, abrir essa possibilidade também para uma intimidade de uma maneira diferente, para o menino, né, com o menino dando a mão, né? Para uma conexão. Eu acho que você matou a charada, Jaqueline, porque a conexão não se dá com o adulto. O adulto resolve coisas. Então, se tem dois adultos ali na sala, eles estão negociando, estão abrindo, né? Ele está pensando no lado dele, o outro está pensando no lado do outro, cada um pensando em si, é meio bem narcísico, e você está ali resolvendo suas necessidades de forma racional, Prática na vida. prática e resolve, são dois adultos resolvendo. Onde acontece a conexão? Dos meninos. Então, dos meninos, meninas, né? Entendam o gênero que for. Esses meninos se conectam, o inconsciente conversando com o inconsciente. Então, quando você conecta esses dois meninos, né? Essas duas partes infantis até do inconsciente, a troca acontece. Existe uma conexão maior, existe um afeto. Talvez um jeito da gente simplificar o raciocínio é essa conexão permite o acesso a essa reserva afetiva que o Milton e o Fernando Brant lindamente estão chamando de menino, né? Que a gente pode chamar do que quiser, mas é isso, né? É o ponto que permite aflorar essa reserva efetiva que todos nós temos e que... Sim.
permite que a gente balance e não caia, né? E a bruxa não nos pega ali. Ou pega e depois vai embora, deixa um pouquinho, deixa. mas não fica dona de tudo. É um balanço, mas é um balanço da movimentação interior, né? Não é um balanço que derruba. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola. Não dei, não dei. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola. Se você acredita no poder da cultura, da música e das boas conversas, a sua marca também pode fazer parte desse projeto. O Acorde Música e Psicanálise está com espaços abertos para patrocinadores e anunciantes. Sua empresa pode conectar sua marca a um público qualificado, interessado em arte, cultura, comportamento e conhecimento. Acesse agora o nosso site acordemuspsi.com e descubra as possibilidades de anunciar no Acorde. E aproveita também para compartilhar com os amigos. acordemuspsi.com. Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.